Muito bem, gente. Aqui está de volta a Ratinha da Academia, tá? Ratinha da Academia, já voltei, né? Pra academia, é óbvio. No dia seguinte que eu voltei, acho que eu já tava voltando pra academia. Mas enfim, gente, estou aqui, tá? De volta. E já tem que começar, já comecei, né, no batente aqui, né? Eu estou exportando o vlog da semana passada e eu preciso publicar ele. Eu queria publicar ao meio-dia, mas já são 10 para uma. Então, não rolou. Mas eu também terminei os últimos retoques do figurino e adicionei as imagens, né, do figurino pronto, porque eu achei muito caído só falar do figurino e não mostrar ele pronto no vídeo da semana, porque eu passei meu fim de semana pintando esses figurinos. Então seria bom mostrar algum resultado. Mas vamos lá, gente. Eu, na verdade, eu já tenho as pautas, né? Desde ontem eu já tenho as pautas da semana. Só que eu também preciso recuperar uma questão da semana passada que foi omitida, que foi o fato dos meus e-mails ainda estarem meio que soltos aí, sem resposta. Na verdade, assim, eu tô falando como se eu tivesse altas pessoas me mandando e-mail pedindo resposta minha. Não é o que tá acontecendo, tá, gente? As pessoas que precisavam de resposta, elas já tiveram as respostas. Agora, na verdade, eu só preciso avisar para os meus editores que ainda têm trabalhos comigo que eu estou de volta, que eu já estou prestes a começar. Então eu tenho que entrar em contato com esses editores, mas principalmente uma, tá? Mas. Enfim. Eu tenho que mandar esses e-mails aí de oi, estou de volta. E fora isso. É só isso, na real, que eu tenho que fazer com os meus e-mails e dar uma conferida nos outros que eu, tipo assim, esse aqui é pra deixar pra depois, sabe? Alguns que eu tenho que arquivar em pastas separadas, porque, enfim, tento manter uma organização nos meus e-mails. É basicamente isso, gente. É só uma coisa muito chata e muito simples que eu estou procrastinando de fazer, né? Não é nenhuma coisa misteriosa. E pronto. Pronto. Esse é o grande drama dos e-mails. Ou seja, não é nada. É só minha cabeça me atrapalhando de fazer, de tirar algo muito simples da minha lista de afazeres. Eu não consegui terminar os esboços que eu estava querendo terminar ontem, certo, gente? Eu terminei ali de gravar o vlog pra vocês, já tava meio tarde já. Eu sei que não parecia que estava tarde, mas estava, gente. Eu terminei de gravar o vlog, o encerramento do vlog, eu acho que era 6 horas da tarde, uma coisa assim. E aí eu já tinha que me preparar para o início da semana, né? Porque eu tinha que acordar cedo hoje, sair já. E aí fazer janta, essas paradas todas. Eu sei que não parece por conta da luz, mas, gente, já começou a anoitecer bem mais tarde em Porto Alegre, né? Eu não sei de que região do Brasil você é, mas se você não está familiarizado com isso, no sul do Brasil, os dias ficam bem mais longos durante o verão. O sol nasce, eu acho que pelas 5:30, 6 horas da manhã. E agora ele está se pondo pelas 7 da noite. E tem horas e durante o verão isso vai se alongando ainda mais, né, gente? O sol vai se pondo às 8 depois, e no alto do verão. E é isso. Então a gente perde um pouco a noção do tempo. E eu tava meio perdida de noção do tempo ali. Quando eu tava falando com vocês, eu achava que era super cedo e não era. Então eu não consegui fazer, né, em resumo da história. Ai, como eu falo. Eu tenho que exercitar a minha capacidade de resumo. Eu sou muito prolixa, eu sei. E isso é péssimo na hora de editar os vídeos. E eu nem edito, basicamente. Eu só tiro umas coisas que eu não gostei de ter falado. Só isso. Eu nem faço muita edição aqui, não é todo picotado meus vídeos e dinâmico, que nem essa galera gosta de fazer. Não vou ficar perdendo meu tempo pra isso. O importante é publicar o negócio com conteúdo, entendeu? Olha a volta. Resumo: não fiz os esboços.
Então, eu vou tentar depois do almoço, agora que eu ainda não almocei, né, gente? Eu fiz um lanche pós-treino bem pesadinho, e agora são 5 para 1, e eu tenho que almoçar. Então, eu acho que eu vou almoçar primeiro, mas logo depois do almoço, eu vou me sentar e fazer esses esboços que eu preciso fazer, porque eu quero ver se eu consigo matar todos os esboços das ilustrações que eu preciso fazer pro meu zine hoje, para amanhã já começar a arte final. Eu já tenho o roteiro do segundo zine pronto e eu já fiz o esboço do boneco dele. Então, o que que é o boneco, né, gente? Vamos conversar a respeito disso. O que que é um boneco? Eu fiz aqui uma simulação do que seria o zine, tá? Com dobradura em papel. Eu ainda não sei, tá? Eu ainda não sei firmemente se eu vou imprimir ele numa A3 e fazer essa dobradura, tá? E fazer essa dobradura. Ou, não sei porque que eu repeti fazer essa dobradura, mas enfim. Ou se eu vou imprimir, cortar, imprimir uma 4, cortar e grampear. Eu ainda não estou certa disso, tá? Eu vou decidir quando tiver que decidir. Eu acho que por enquanto, para entregar para a professora, talvez eu imprima e corte, por uma questão de, de, de agilidade, que eu possa imprimir na faculdade, e aí a faculdade só imprime a 4, essa que é a questão também. Mas lá também tem impressora, tem gráfica expressa, que pode fazer para mim a 3. Então assim, gente, quando ficar pronto, eu decido. Basicamente isso. Mas o boneco é eu pegar o texto que eu escrevi, certo? Porque a estrela desse zine não vão ser os desenhos, porque eu tô fazendo desenhos bem simples, eu quero que eles sejam simples, meio caricatos, engraçados. Mas é posicionar aqui, né, onde que vai a ilustração, onde vai o texto. Eu não escrevo o texto todo à mão, obviamente, eu só boto um trechinho dele para saber qual o trecho que vai na página tal. E aí eu tento montar ali de um jeito que não fique muito apertado, texto e desenho, e distribuir as páginas pra gente ter umas viradas legais. E aí eu faço uns bonequinhos bem toscos, assim, pra não perder a ideia da ilustração que eu preciso fazer. E aí na hora de fazer a ilustração, efetivamente, eu tenho aqui o boneco e eu tipo, tá, beleza, eu preciso fazer um desenho da Cris trabalhando na mesa do computador. Aí eu faço, sacaram? Bem simples. Não é muito. E eu faço de palitinho os bonequinhos aqui e tal. E aí depois eu preciso, né, fazer. E aí eu quero terminar uma edição por vez, né? Mas os desenhos principalmente. E a prioridade, eu acho que são os desenhos, porque montar ali depois o texto com os desenhos, eu acho que vai ser o trabalho mais rápido, mais fácil e que vai exigir menos da minha cabeça e do meu esforço. Então vamos tirar a coisa mais difícil que é o desenho do caminho e depois a gente vê. Então essa semana a minha prioridade vai ser essa, os desenhos desse zine. Tentarei fazer a maior. Eu não vou dizer que eu quero fazer todos, seria ideal fazer todos, mas eu também não quero sonhar tão alto. Então, que pelo menos os esboços de todos os desenhos eu faça essa semana. E aí depois eu vou pra arte final, essas coisas assim. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho muito mais dificuldade de fazer os esboços e acertar direitinho as proporções e coisas assim do desenho do que fazer a arte final, porque a arte final é só passar por cima, né? Tá passando a limpo, basicamente. Tá? Depois eu faço ali, certo? Quando eu tiver todos os esboços prontos, eu mostro pra vocês. Eu espero que que apareça em câmera, porque eu tô esboçando com um lápis aquarela, tá? A ideia era fazer em lápis aquarela para depois, quando eu fosse fazer a colorização com a caneta e tudo mais, a aquarela ia meio que dar uma desaparecida e meio mesclada com o que eu estava pintando, mas no fim das contas, como eu vou fazer a colorização digital,
a importância de ser rosa, azul, qualquer cor que seja, ela não existe mais. A importância, né, de fazer. Então, é isso. Eu não gosto de fazer de lápis porque eu acho que fica muito marcado na folha, tá? O grafite, ele é muito forte. E mesmo quando é um grafite duro, que não deixa muita coisa, eu acabo apertando e pesando a minha mão na hora de desenhar. A minha mão é pesada para desenhar. Então, eu sempre prefiro esboçar com uma cor diferente, tá? O azul é muito conhecido, pelo menos no mundo dos quadrinhos. Tinha muita gente na minha época que esboçava muita coisa com azul, porque na hora que escaneava era só abrir lá os settings de cor e eliminar o azul. Talvez eu faça isso com o rosa, vamos ver se vai pegar bem. Eu só tô acostumada a trabalhar com azul. Não sei se o Photoshop ele tira bem o rosa também. Vamos descobrir. Tá, vamos descobrir. Já tá muito longa essa introdução. Então é isso, gente. Repack, and this is about letting go of things as well as adding something that is exciting and interesting. Então vamos fazer em princípio domingo esse encontro para ver a identidade visual, né? Vamos. Tá, aqui para eu finalizar, só vou te mostrar como é que ficou o resto da agenda aqui. Tô fazendo 2 vezes só por semana. Eu provavelmente vou me formar em 6 anos. Ah, é azar também, né, Cris? Ah, eu também acho, assim. Ai, você fazer de difícil com a sua tia. Não vai dar um abraço à tua tia? Mas a pessoa que pratica não tem. Tem uns diferentes, né? Eu não sei se eu consigo comer mais. Acho que eu tô apavorado que a gente comeu só. Essa é aquela do início que é aquela assim, ó, depois desse cambrezinho, tu faz toda a volta com o braço. Desenvolver-se ao som dos violins.
vocês que estão aí, levantem a mão quem vai de poderosa. Vocês viram por que eu disse que vocês têm que entrar nas ruas de uma mesma dia? Vocês viram o batalhão que tá ali? Coreografia Labuta, de Isabel Viladino. Muito bem, eu hoje tive um tempo para pensar em enquadramento e apresentação do cenário. Vocês viram, gente? Eu consegui fazer. Eu consegui o impossível, gente. Todo mundo diz que é difícil orquídea dar flor depois que tu ganha uma toda florida e elas morrem. As pessoas dizem que é quase impossível. Eu consegui, gente. E tem mais 2 botõezinhos para abrir. Já tem 3 abertas. Um morreu prematuramente, pobrezinho. E eu acho que tá vindo mais uns botõezinhos desse lado aqui. Tem mais um parecendo que tá aqui. E agora eu estou naquela tensão de tentar manter. E eu tenho uma outra orquídea aqui que minha cunhada me deu. Que eu tenho que arranjar um outro vasinho melhor para ela. Enfim, gente, estamos tentando ser mãe de planta. Não sei, mas aqui eu considero isso aqui um sucesso absoluto. Isso aqui eu ganhei na Feira do Livro do ano passado, gente, faz um ano que eu ganhei isso. Pelos meus 20 anos de carreira na Feira do Livro aqui de Porto Alegre. E aí, ela está aqui brotando de novo. Eu espero que seja um sinal de dias melhores que estão por vir. Vamos torcer. Mas, gente, então, vocês devem ter percebido que eu fiz o vlog essa semana um pouco diferente. Eu já tava cansada. Na verdade, gente, é que eu não fiquei nem um pouco feliz com o vlog que eu postei semana passada. O meu estado de espírito estava muito melhor, né, depois de ter voltado das férias, porém, os vídeos ainda estavam muito blá blá blá, né? E por mais que eu não consiga mostrar para vocês, não consiga e não possa, às vezes, mostrar o resultado das coisas que eu estou produzindo, mostrar eu fazendo essas coisas ainda posso, né? Então eu tentei aplicar um negócio que eu estou aprendendo na faculdade de escrita criativa, que é o tal do show, don't tell, que é o mostre, não fale. Então eu acho que gostei, vou repetir nos próximos dias. O problema maior, gente, é eu me lembrar de gravar. Porque o que acontece normalmente? Por que os meus vlogs até então eram tanto blá blá blá? Era porque normalmente eu gravava quando eu estava sozinha, né? Quando eu estava sozinha, eu ligo a câmera e gravo. Até falei pra vocês por que eu tava com dificuldade de gravar enquanto eu tava aqui com a minha roommate, né? Que já foi embora. E com o meu irmão. Eu expliquei isso pra vocês, mas depois eu fiquei pensando assim, mas daí eu dou a impressão de que eu sou muito sozinha o tempo todo, que eu não faço nada, a não sei ficar encerrado nesse escritório. Então, vamos mostrar um pouco da vida fora daqui. E antes eu não tava querendo mostrar, porque eu também não tava querendo dizer pra vocês quando que eu faço o quê, né? Ninguém precisa saber o horário da minha academia. Tem muito maluco por aí, né, gente? Pessoas malucas estão aí, elas não percebem que são malucas, essa é a pior parte. E, enfim, e aí eu resolvi fazer essa coisa e aí eu vou tentar mudar um pouco os vlogs pra essa coisa de mostrar que eu estou fazendo, apesar de não poder mostrar às vezes o que eu estou fazendo. Ver meus e-mails. Gente, mais uma semana sem limpar os meus e-mails. Eu respondi só as pessoas urgentes e não respondi mais ninguém. Então, mais uma vez procrastinando os e-mails. Arrumei os meus cronogramas da semana que vem. E, gente, eu não vou dizer pra vocês que eu terminei todos os desenhos do Zine. Eu não terminei, mas faltam 2.
sabe? Faltam 2 esboços para eu terminar 2 zines de 8 páginas. Então eu baixei o Affinity, que está de grátis, tá, gente? E eu, sei lá, dei meus pulos lá e meio que acho que eu consegui mexer. Enfim, resultou num PDF, que vocês viram aí, resultou num PDF de um dos zines, do primeiro volume do zine. Não gosto de altas coisas que aconteceram ali durante o negócio, não gostei da fonte, tá? Quando eu fui passar limpo o que eu escrevi aí no primeiro rascunho, que é o escrito à mão, o segundo rascunho já foi bem mais objetivo, eu já meio que alterei algumas coisas do texto. Tem um trecho do texto que eu alterei, que eu li depois do PDF, ui, que horror, que brega, e vou mexer, tá? Só que eu vou imprimir ele primeiro e montar tipo um bonequinho, porque impresso eu consigo olhar e fazer anotações, assim, a mão livre eu gosto muito mais. Então eu vou fazer isso e vou dizer, trocar fonte, isso e aquilo, piriri. Eu tava muito querendo fazer uma fonte minha, mas para entregar esses 2 zines para minha professora, eu acho que não vai rolar, né? Porque eu preciso entregar esses 2 zines até o final do mês para aula. Então, depois, quando eu for continuar, porque esse zine vai ter 6 volumes. Quando eu for continuar ele, e eu pretendo terminar todos eles até março do ano que vem, então tá aí um prazo para mim, tá? Março não, né? Mas final de fevereiro. Então, esse é o meu prazo para finalizar todos os arquivos digitais desse zine. Eu decidi que eu vou tirar amanhã para terminar esses esboços e aí de repente já começar a arte final dos desenhos, certo? Então eu vou ter amanhã para finalizar e aí eu vou ter que ter uma disciplina e um esforço muito grande, gente, porque eu vou ter que trabalhar em colorização para os meus clientes e ainda fazer arte final da maior parte de desenhos que eu puder. Como eu já comentei, arte final é mais uma coisa de passar por cima mesmo e finalizar o desenho é mais rápido do que esboçar ele, planejar ele, entendeu? Então eu tenho esperança de que eu vou conseguir fazer isso mais rapidamente, mas eu vou precisar ser muito disciplinada para não deixar uma coisa avançar na outra, tipo, não procrastinar demais o trabalho, porque o que acontece? Meus trabalhos de colorização eu já tô cansada de fazer, eu procrastino para fazer eles, aí eu procrastino fazendo outras coisas. Eu posso procrastinar fazendo esse projeto, tá? Como eu já venho procrastinando desde então, entre muitas aspas, né? Porque eu precisava dar um gás e tirar umas semanas para começar a engrenar um projeto novo, porém, ao mesmo tempo, eu também já poderia ter começado esses meus trabalhos de colorização. Eu que quis estender um pouco o início desses trabalhos, mas existe um limite, né, gente? Eu ainda tenho que pagar as contas de janeiro, né? Um pouco das de dezembro ainda, meus presentes de Natal. Não sei como é que eu vou pagar meus presentes de Natal. E aí... E é isso, gente. E aí, deixa eu ver o que mais. Eu fiz anotações, inclusive, aqui, ó, do que eu ia falar com vocês, do que eu fiz. Então, tá, os e-mails foram ignorados de novo. Vamos tentar melhorar, mas também não é um assunto muito urgente agora. Eu decidi que eu não vou imprimir mais, porque eu falei do formato do zine, né, gente? Mas eu acho que eu não comentei com vocês que a ideia inicial... Tá, eu comentei com vocês que a ideia inicial era fazer uma impressão A3 e aí fazer aquela dobradura que se tornaria um zinezinho A6. Só que eu descartei essa ideia, tá? Porque eu tô fazendo uns orçamentos com gráficas e eu acho que por qualidade de impressão e também por valor, vai ser mais interessante para mim imprimir aqui, sabe? Imprimir na minha impressora, que eu vou comprar durante a Black Friday. E eu vou comprar uma top impressora para imprimir eu mesma, e aí eu vou montar os caderninhos, porque essa impressora vai ser formato A4, eu não vou ter como imprimir A3. E a minha única solução para imprimir em A3 seria fazer impressão a laser, e eu odeio impressão a laser. Eu não gosto de impressão a laser, então não quero fazer. E é meio por isso, tá?
bem por isso. E eu também não quero trabalhar com tiragens altas, sabe? Porque se eu for falar com gráfica, impressão e outros tipos de impressão, eu vou ter que imprimir um mínimo de tantas cópias, sei lá, 100, 200, 500 cópias. E eu não tenho espaço para ficar guardando inventário aqui. Eu não sei se esse zine vai ter tanta saída, então eu prefiro agora, no momento, imprimir um a um e é isso, tá? Para vocês terem uma noção, esse zine eu só vou vender em feiras e fazer coisas com ele ano que vem. Então, não é uma coisa que eu estou fazendo para já ter o retorno agora, tá? E aí, quando eu finalizar ele, eu dou mais detalhes. Não sei, gente. Quando que eu vou começar a divulgar esse zine? Porque é como eu falei já no vlog passado, eu tenho que parar com essa história de... Eu acho que a preparação e a divulgação e falar sobre, ficar fazendo aquela antecipação, aquilo ali tá tomando mais espaço do meu trabalho do que efetivamente fazer o trabalho. Então eu só quero sentar minha cabeça, sabe? Eu quero sentar minha bunda, baixar minha cabeça e fazer, sabe? Então depois a gente conversa, tá? Eu tô me repetindo muito nisso aí. Tá, outra coisa que eu comentei no vlog passado era que eu ia primeiro finalizar e fazer toda a edição o Zine 1 para depois ir pro Zine 2. Eu mudei essa ideia justamente porque, como eu tava naquela aflição de, essa semana vai ser a última que eu vou ter antes de começar os trabalhos de colorização, eu vou ter que fazer o máximo possível, eu resolvi priorizar os esboços do Zine 1 e do Zine 2. Porém, outra coisa que eu fiz também, gente, foi o roteiro do Zine 3 e do Zine 4. Como eu falei, são seis zines. Mas aqui, e outra coisa que eu fiz também que foi legal de fazer foi etapas de produção. Então eu tenho aqui etapas de produção do Zine 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu boto aqui roteiro, check, thumbnails, check, esboços. E aí eu preciso dos thumbnails para saber quantos esboços de quantas ilustrações preciso fazer por Zine. E aí, check, 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 todos da edição 2, aí arte final, da edição 1, aí arte final, cor, diagramação. Aí o 2 aqui também, check, check. Aqui nos esboços ainda falta eu dar check, não só nas ilustrações que eu ainda tenho que fazer, que são as duas, mas também em outras duas que estão praticamente prontas também. Amanhã eu vou conseguir dar check em tudo isso. E aí eu vou começar a arte final. Então eu fiz essas coisas, né? Cor, diagramação, até a diagramação tá... Não vou dar check aqui ainda da edição 1, da diagramação, porque eu só fiz um teste para ver tamanho de fonte e tal. Então não é bem a diagramação Aqui estão os esboços todos, tá? Esse aqui eu vou também reaproveitar, ele também já faz parte, ó. Mas estão todos aqui os esbocinhos. Outra coisa é que antes eu tava fazendo os bonequinhos, os bonequinhos na folha 3, né? Que eu tava mostrando pra você semana passada, que eu tava pegando a A3, dobrando e já fazendo os thumbnails ali no próprio bonequinho. Eu mudei de ideia e comecei a fazer ele assim, tá? Aqui desenhado, tá? Porque isso aqui me ajuda na diagramação, porque já vai me mostrando aqui, né? Página 1, que é a capa, 2, 3, 4, 5, enfim. E aí me mostra já as páginas que são duplas e ficam uma do lado da outra. E isso me ajuda a distribuir o texto e ter a ideia das ilustrações. E aí eu consigo escrever ao mesmo tempo que eu vou fazendo os thumbnails. E aí eu já fiz algumas adaptações da primeira versão do boneco. Achei melhor fazer dessa forma, acho que ficou mais fluido. E é isso, gente. A semana foi mega produtiva, a verdade é essa. Eu tô bem orgulhosa da minha produção essa semana também. E estou com muito receio da semana que vem por conta dos trabalhos de colorização começarem. E eu ainda quero continuar mantendo esse workflow dos meus projetos pessoais. Não quero que eles fiquem de lado enquanto eu tô fazendo colorização, porque normalmente é assim, porque eu fico com hiperfoco. Essa aqui é a minha questão, eu fico com hiperfoco
em uma coisa por vez, eu não consigo fazer muitas, eu não consigo, sabe, botar um monte de atividades no mesmo dia. Pra mim fica muito cansativo e parece que eu não consigo engrenar em nada. Então, por isso que às vezes essas mais automáticas pra mim são até melhores. Então, assim, a arte final vai ser mais automático, a colorização é mais automática. Então, eu espero que essas duas coisas se alinhem e eu consiga fazer, tá? Mas é isso, gente. Por hoje é só. Chega, porque eu estou, assim, ó, usando o último resto da minha simpatia, porque eu estou lutando contra uma cólica absurda hoje. E é isso. Se vocês gostarem, deixem um joinha aí pra nós. Inscrevam-se no canal se vocês querem acompanhar esses zines. Eu vou mostrar todo o processo. E agora que eu comecei a produzir eles em frente às câmeras, eu vou ter que terminar, né? Então, fiquem ligados aí para os próximos vídeos. Eu vou falar dos zines, tá? E de a quanto eles andam. E é isso. Até semana que vem.